Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. E hoje nós vamos falar uma questão muito importante e eu acho que assim, está sendo ainda, né, um desafio muito complicado para todos nós, pais e educadores, a questão da pandemia, né? Eu não vou entrar em assunto de pandemia aqui, mas eu vou entrar no assunto do que é importante para a gente dentro de casa. Quem não treinou os limites e as rotinas com seus filhos sofreu mais ainda. Porque se a criança e o indivíduo estava só acostumado com as rotinas externas, quando veio para dentro de casa, meu Deus, a coisa ficou feia. Se já ficou feia porque ninguém estava preparado para isso, imagina você sem essas rotinas, né? Então, assim, eu já indiquei alguns livros sobre limites e educação, muito importante para ler. Acho que daqui por diante a gente tem isso como tarefa de casa, né? Saber que se acontecer alguma coisa, o que eu faço dentro de casa? Eu tenho que ser uma pessoa, um pai, uma mãe, um cuidador treinado, porque se eu não tiver o recurso externo, em casa eu não posso deixar parado. Eu sei que tiveram outras questões psicológicas, a gente mesmo se sentiu preso e tal, e acredito que hoje as pessoas já estão se acostumando melhor com essa nova realidade, né? Mas hoje se vê a necessidade de ainda mais implementar a rotina e os limites, ok? Sobretudo no que tange a questão de deixar filho à vontade com telefone, celular, videogame. Tudo isso precisa ser revisto, tá? Por quê? Porque atrapalha no processo de aprendizagem, porque tira a organização diária. Se já é difícil para uma criança neurotípica se controlar, você imagina para uma criança atípica, seja ela qual for que ela tenha dificuldade no seu desenvolvimento, né? Então, a rotina, gente, é muito importante. E essa rotina, de preferência, escrita. Porque quando essa criança não entende o escrito, né, porque não aprendeu ainda o escrito, não conseguiu aprender, que a gente faça isso através de imagens. Tem um método chamado PECS, que é PSS, que você pode trabalhar isso. Lógico, tem algumas coisas na internet, mas eu acho que o que você pode utilizar mesmo é a sua criatividade, né? O que é hora do que, como fazer o que. Eu vou trazer algumas atividades aqui utilizando o PECS, para ensinar a linguagem não verbal, a comunicação alternativa, ok? E o recado que eu queria deixar aqui hoje é justamente esse: foca na rotina, tá? Foca no limite, porque tudo tem que ter limite. E na hora que você foca nisso, você ensina o seu filho a ficar sentado nos momentos das atividades, você ensina o seu filho a comer ou fazer qualquer coisa sem a utilização de equipamentos eletrônicos. Tudo isso é muito importante para o entendimento dele, para o foco, para ele se limitar, para ele ter limite, para depois chegar na escola e você ser um colaborador da escola e não agir contra, porque senão a gente fica muito difícil, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre escola, aliás, vários vídeos sobre escola, porque um só não vai caber tudo. Mas uma coisa que eu já vou te dizer de antemão: seja um colaborador da escola, aprenda, entenda o que o seu filho está estudando e colabore com isso em casa também de forma criativa. Traz isso para a realidade deles dentro de casa. Se ele está trabalhando matemática e elementos, você tem sempre tampinhas. Eu vou fazer uma atividade com tampinhas aqui, que a gente sempre tem em casa, para entender o concreto, para estudar através do concreto as quantidades, os tamanhos. Já fiz algumas atividades sobre tamanho, grandeza e tal, que isso tudo vai ajudar na escola, né? Seja um colaborador, um amigo da escola, né? Converse com a equipe pedagógica, procure saber o que está acontecendo. Nem sempre é fácil. Existem casos que você tem que romper o laço com a escola, mesmo se ela não colaborar. Mas será que você também está colaborando? Fica aí a reflexão. Pensa se você também está andando no mesmo caminho da colaboração ou se você simplesmente está deixando a escola fazer só a parte dela, você faz a sua e vocês não se comunicam. Isso é importante, porque no futuro, quanto mais o seu filho cresce, mais parceiro você tem que ser da escola. Então, se você quer que o seu filho desenvolva, se você quer que ele continue estudando, seja parceiro da escola, da equipe multidisciplinar, dos médicos, de todos que estão ao redor tratando o seu filho, ok? Gostou do vídeo? Curte aí, compartilha com os amigos, vão fazer o canal crescer. Eu vou trazer muito mais informações aqui. Muito obrigada, até a próxima.